extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Sabe aquela situação que às vezes dá uma discórdia no mercado imobiliário? Quando um corretor tem a exclusividade para vender o imóvel, mas aí ele meio que barra outro colega que chega com o comprador na mão, muitas vezes com pagamento à vista. Pois é, a gente recebeu material sobre isso e vamos analisar com análise jurídica, ética, prática do setor. E a nossa ideia aqui é esclarecer os pontos-chave, direitos, deveres, aquele tal paradoxo da exclusividade e o que acontece na prática. E quando dá essa confusão? Vamos lá abordar este assunto. Para começar, o que pega mesmo parece ser o direito que a exclusividade dá, certo? O corretor poder receber a comissão integral, mesmo que a venda não venha direto por ele. Isso tá lá no Código Civil, artigo 726, né? Parece seguro para ele. Será que essa atitude do corretor que detém a exclusividade de recusar uma parceria está correta ou foge dos interesses do proprietário em vender o imóvel o mais rápido possível? Parece uma segurança, assim, muito bem definida. Mas olha, aí que está o detalhe interessante. A própria lei, esse mesmo importantíssimo artigo 726, ele coloca uma condição bem clara. O corretor pode perder esse direito todo se ficar comprovado que ele agiu com inércia ou ociosidade e recusar assim, de cara, analisar uma proposta concreta que um colega trouxe. Bom, isso pode ser um sinal forte dessa inércia, entende? E isso bate de frente com o dever principal do corretor, que está no artigo 723, também do Código Civil. Aqui a coisa fica interessante mesmo, porque aí entra o tal do paradoxo da exclusividade que o material menciona. É meio contraditório, né? Uma ferramenta criada para acelerar a venda pode acabar sendo justamente o que trava o negócio. Exatamente. Parece irônico, né? O contrato que, na teoria, era para ajudar, para dar gás na venda, vira uma barreira. E muitas vezes a gente sabe o motivo por trás dessa recusa em colaborar é o receio de ter que dividir a comissão. Entendi. O interesse pessoal acaba falando mais alto que o do cliente. Se a gente olhar o quadro geral, essa recusa, ela vai contra a ética profissional e a prática comum do mercado. O Código de Ética dos Corretores, que é uma resolução do COFECE, a 326, lá de 92 ainda, ele é bem claro nisso. Exige lealdade ao cliente, claro, mas também solidariedade e colaboração entre os colegas. E tem mais. Prejudicar o cliente ao vetar uma venda que seria viável. Isso é visto como uma infração ética grave. Inclusive está previsto na Lei da Profissão, a 6.530 de 78, artigo 20. Nossa! E além disso, a prática do mercado, aquilo que os CRECES regionais incentivam. A gente vê exemplos tipo Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná. A prática é a parceria. Porque todo mundo entende que isso aumenta a chance de negócio para todos os envolvidos. Quer dizer, então, que o corretor que se fecha, que recusa parceria sem um motivo justo, tá correndo risco considerável. Quais seriam as consequências práticas? Exato. Os riscos não são pequenos, não. As consequências podem ser bem sérias. Primeiro, o risco real de perder o direito à comissão integral. Justamente por causa daquela inércia que a lei fala. Aquela do artigo 726. Isso. Segundo, ele pode acabar respondendo a um processo disciplinar no CRECE dele. E as punições, vão desde uma advertência até suspensão ou mesmo cassação do registro. Pesado. Bem pesado. Terceiro, o proprietário, se ele se sentir prejudicado, pode processar o corretor pedindo indenização por perdas e danos. E por último, mas não menos importante, tem o dano à reputação, né? Ficar com fama de quem não colabora no mercado. E isso a longo prazo é devastador para a carreira. Imagina o proprietário nessa situação, vendo um negócio bom escapar por causa de uma briga entre corretores. E o que ele pode fazer? Como o dono do imóvel pode se defender ou reagir quando isso acontece? Essa é a pergunta de milhões para o proprietário, né? O caminho ideal sempre começa com a conversa, tentar resolver amigavelmente. Mas, se o diálogo não avançar, é fundamental formalizar. Uma notificação extrajudicial para o corretor. Para que serve essa notificação?
para registrar que existe uma oferta concreta, que ela foi apresentada e que o corretor, com a exclusividade, não está agindo. É um jeito de criar prova da inércia dele, sabe? Se nem isso resolver, aí o proprietário pode notificar a imobiliária ou o corretor de imóveis via e-mail, WhatsApp ou AR. Aviso de recebimento. Deve ser observado que o cancelamento do contrato de exclusividade pode gerar implicações financeiras para o proprietário, dependendo das cláusulas contratuais, como multas. O contrato de exclusividade deve ser analisado com cautela. Se o corretor, mesmo após notificado, mantiver sua postura de recusa, o proprietário pode ingressar com uma ação judicial pleiteando a rescisão do contrato de exclusividade, alegando justa causa, porque o corretor não cumpriu os deveres dele e, ao mesmo tempo, pode também denunciar essa conduta lá no CRECI. Só é importante lembrar uma coisa: o CRECI vai cuidar da parte ética, disciplinar, pode aplicar sanções administrativas no corretor, mas não vai resolver a parte financeira, tipo comissão ou indenização. Isso é na justiça comum mesmo. Entendi. Fica bem claro o cenário. Pois é, resumindo a ópera, a exclusividade dá um direito sim, é importante, mas vem junto uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de ser diligente, de ser leal ao cliente vendedor. Recusar colaborar sem um bom motivo coloca tudo isso em risco. E fica uma reflexão interessante para o final, né? Fica assim, o mercado imobiliário está mudando, né? Está se modernizando, ficando mais integrado, talvez com sistemas tipo MLS como a gente vê fora. Nesse cenário que está vindo aí, será que o corretor que insiste em não colaborar, em não ser transparente, será que ele não corre o risco de ficar obsoleto? O quanto que a transparência e a parceria vão ser, assim, essenciais para se manter relevante nesse futuro do mercado aqui no Brasil? Fica aí para a gente pensar.